E agora, nada como dar uma olhadinha no quadro Condomínio Descomplicado. Isso mesmo, aliás, informações preciosas a gente vem acompanhando com a participação do nosso advogado, doutor Gustavo Camacho. Vamos conferir? Olá, nossos telespectadores. Hoje nós estamos em São Paulo e vamos gravar 2 programas especiais para você com o meu amigo, doutor Rodrigo Carpati. Este quadro é um oferecimento de Duplique Santa Catarina. Problemas com inadimplência condominial? A Duplique garante a receita do seu condomínio. As finanças ficam em dia e seu patrimônio valorizado. Contate a Duplique e garanta a felicidade do síndico e moradores. E hoje nós estamos aqui com o Dr. Rodrigo Carpati, uma das maiores autoridades em direito condominial do nosso país, para tratar sobre o projeto de lei 548 de 2019 que tramita lá no Congresso, lá no Senado Federal e trata sobre as assembleias virtuais, os votos eletrônicos. Rodrigo, é sempre uma satisfação ter você aqui com a gente. Satisfação é minha e dizer que a recíproca é verdadeira. Você com certeza também é uma das grandes autoridades de direito condominial. Por isso que eu estou junto com você. Maravilha, Rodrigo. Agradeço pelas palavras. E vamos falar então do nosso assunto. Gente, por que isso é tão importante? Pelo fato de que hoje os síndicos, quando precisam obter os quórums especiais, o que eles fazem, Rodrigo? Assembleia em aberto. Assembleia em aberto de forma irregular, né? Ou buscam procurações, que nós já discutimos no programa. Exatamente. E as assembleias em aberto, como falamos também no programa passado, elas trazem problemas, porque a origem das assembleias são justificadas pelas ágoras gregas que pressupunham um debate presencial para que as pessoas pudessem expor as suas ideias de maneira adequada. E se isso não acontece numa assembleia em aberto, como eu já vi em situações. Tem síndicos, tem pessoas que até às vezes com boa fé procuram estender esse prazo das assembleias. E o que aconteceu já? Uma assembleia sendo aberta 8 da manhã e encerrando-se no final do dia, às 19 horas, com uma urna de votação, e as pessoas iam lá e depositavam os seus votos sem qualquer debate. Então o condomínio não cresce, porque a democracia ela pressupõe o debate de ideias, não o embate entre pessoas. O debate de ideias possibilita que o nosso condomínio, nossa sociedade se torne um ambiente melhor, porque você às vezes tem uma opção diferente, eu tenho uma opinião diferente, e a gente converge construindo algo novo. Nem eu tinha pensado, nem você havia pensado, então a sociedade toda acaba ganhando com isso, com as assembleias, os debates presenciais. Então, já que falamos disso, é muito importante, Rodrigo, você comentar para nós esse projeto de lei 548, lá do Senado, o que você verificou, qual é o seu parecer e posicionamento, Rodrigo? Então, vamos entrar no projeto. O projeto 548/2019, que ele acrescentaria o artigo 1353A no Código Civil. Então, ele é um projeto extenso, mas 2 questões me chamam muita atenção. A primeira delas é a possibilidade de que a Assembleia fique em aberto somente em situações onde houver a necessidade de quórum especial. Então, não é uma Assembleia em aberto para qualquer situação. A Assembleia poderia ficar aberta seguindo alguns regramentos, desde que fosse inerente a quórum especial. Algumas críticas quanto a isso. A forma com que as pessoas vão votar, não existe uma obrigatoriedade na legislação de uma forma idônea de se obter essa votação. Então, a legislação menciona que a administração vai disponibilizar uma forma de voto idôneo, mas isso não garante que essa forma seja idônea. Uma outra situação, Camacho, que me traz aí, que deve trazer muita atenção para todos que estão nos escutando, nos ouvindo e nos vendo, logicamente, é a possibilidade, se não houver proibição expressa na convenção, a Assembleia poderá alternativamente, por maioria simples, autorizar a coleta individualizada dentro do prazo de 30 dias de voto de condôminos ausentes. Então, ela trata da Assembleia no ambiente virtual para questões que exigem quórum especial e, caso esse quórum não seja obtido, mesmo através da possibilidade do voto virtual, caso não seja proibido em convenção, dificilmente a convenção vai proibir nesse sentido, existe a possibilidade em assembleia, com o voto de maioria simples, em deixar essa assembleia em aberto por mais 30 dias. Eu tenho muito receio, já é muito difícil de nós trabalharmos numa assembleia presencial. Imagina se essa assembleia ela é presencial
e ao mesmo tempo ela é virtual e ao mesmo tempo ela tem a possibilidade de ficar em aberto. Ou seja, o objetivo desse projeto é legalizar o que já acontece na prática, né? O pai do direito de propriedade, ele dizia o seguinte para nós, que primeiro o fato acontece, depois ele se repete, se torna um fato jurídico que precisa de regulação. E é justamente isso. Na prática acontece essa situação, os síndicos se utilizam desses expedientes para a obtenção dos quóruns especiais. Então, uma alteração de fachada, uma benfeitoria voluptuária que pressupõe a obtenção do quórum de 2/3 e principalmente o nosso grande problema prático, alteração de convenção de condomínio, que dificilmente você consegue os quóruns para fazer as alterações. Então, esse projeto, ele tem sim as suas ressalvas, mas ele vai possibilitar a regularização dessa prática que já acontece efetivamente no mercado condominial e nas assembleias de condomínio. E Rodrigo, o que já funciona bem hoje no que diz respeito às assembleias virtuais, a votos eletrônicos? Então, eu entendo que hoje existe a possibilidade do voto eletrônico. Se nós examinarmos o próprio 1353, existe essa possibilidade, desde que essa metodologia esteja inserida na convenção, o que muitas vezes não está. Não é um hábito que as pessoas votem de forma virtual em função da falta de regramento. É importante sim um regramento. Esse projeto-lei ele ainda precisa ser modificado para que ele se adeque às necessidades, mas hoje nós temos já a viabilidade do voto eletrônico, que deve ser realizado com cautela e somente após previsão em convenção de condomínio. Diferentemente do direito público, que pressupõe a autorização que você pratique determinado ato apenas que esteja consignado em lei, o direito privado vai no sentido contrário, né? Você pode praticar tudo aquilo que a legislação não veda. E a lei, atualmente, ela não veda a realização dessas assembleias em ambiente eletrônico, só que isso acaba trazendo muitas polêmicas, principalmente o ambiente condominial, onde às vezes tem disputas políticas internas e que certamente o lado opositor vai se valer de subterfúgios para a anulação das assembleias, ainda mais se acontecer em ambiente virtual. Aí é um prato cheio para quem tem aí uma intenção de anular uma assembleia. E qual é o prazo para isso, Rodrigo, para você anular uma assembleia? O prazo de anulação de uma assembleia, a gente tem o artigo 178 e 179, que ele pode variar de 2 a 4 anos, se tiver erro, dolo, coação, fala-se em 4 anos, se for uma questão, anulação de um ato inerente a um ato mal conduzido, a uma situação irregular, 2 anos. Então eu já quero fazer um convite para você aqui, uma próxima pauta, para a gente poder bater um papo sobre os fatores que geram a anulação das assembleias, os principais fatores. Fica o convite já. Combinado, perfeito. Maravilha, Rodrigo, muito obrigado pela sua participação. Gente, nos vemos na próxima semana. Este quadro é um oferecimento de Duplique Santa Catarina. Problemas com inadimplência condominial? A Duplique garante a receita do seu condomínio. As finanças ficam em dia e seu patrimônio valorizado. Contate a Duplique e garanta a felicidade do síndico e moradores.